Olá, como vai? Vamos a mais uma devocional, os nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Neste momento estaremos falando sobre a 30ª devocional, as promessas de Deus na inauguração do templo. Vimos anteriormente o avivamento desencadeado com a inauguração do templo e a volta da presença de Deus manifestada pela sua glória enchendo o templo. Depois da oração de consagração, Deus responde ao rei Salomão e no meio da resposta há uma frase bem conhecida com as promessas de Deus para o seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, segundo as Crônicas 7:14. Algumas verdades desse texto. Deus tem um povo. A Igreja de Cristo é o verdadeiro povo de Deus. É o conjunto daqueles que nasceram da água e do Espírito, filhos de Deus pelo nascimento espiritual. É a Igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a grande multidão que ninguém pode enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Satanás e seus demônios se dobram diante deste povo especial. Reis, presidentes, autoridades políticas um dia vão reconhecer este povo e respeitar o seu poder. Segunda verdade, esse povo tem um Deus. Este povo não está abandonado e solto neste mundo de trevas. Ele tem um líder, um senhor, um rei. O Deus criador e controlador de todas as coisas é o seu protetor e habita no meio do seu povo. Por mais que as aparências indiquem fracas, o que difere este povo dos demais é uma presença poderosa de Deus. Vejam que ele mesmo diz: pois assim como diz o alto sublime que vive para sempre e cujo nome é santo, habito em alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. De acordo, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus, e eles serão meu povo. Segundo aos Coríntios 6:16. Terceira verdade, esse povo precisa se humilhar. No meio do povo de Deus não há espaço para orgulho, que é caracterizado por uma independência de Deus. O orgulhoso pensa que pode fazer as coisas por si mesmo, acha que tem poder e condições de executar tudo, por isso se afasta de Deus e tem justificação própria. Mas se a pessoa se humilha e vem quebrantada diante de Deus, reconhecendo o seu pecado e independência, com certeza obterão perdão e restauração. Aquele que se humilhar será exaltado. Quarta verdade, orar e buscar a face de Deus. Temos aprendido que avivamento é resultado de muita oração. Se orarmos e buscarmos a Deus, com certeza Ele nos ouvirá. A misericórdia dele durará para sempre. E sabemos que Ele nunca desprezará um coração quebrantado. O Senhor Jesus prometeu: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Quinta verdade, se converter dos seus maus caminhos. A palavra conversão tem a ideia de fazer meia volta. Em outras palavras, deixar o seu mau caminho e agora voltar para os caminhos do Senhor. Isso implica em abandonar todo o pecado e suas práticas e voltar-se para Deus. Sexta verdade, ouvirei dos céus. Que tremenda promessa de Deus. Eu ouvirei, aleluia. Nosso Deus não é um ídolo surdo e mudo. Ele ouve nossas orações e responde. Ele é real, está pronto para ouvir os pedidos dos seus filhos. Ele tomou a iniciativa da comunhão conosco, quando fez homem e veio a este mundo e morreu na cruz, para abrir o caminho da comunicação com Ele. Deus fica feliz quando oramos. Sétima verdade, perdoarei o seu pecado. Como é difícil de entender a paciência, graça e misericórdia de Deus. Cada vez que chegamos diante dele para pedir perdão, sempre saímos perdoados.
O Senhor prometeu que, assim como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta de nós nossas transgressões. Ele lançou o nosso pecado, aleluia, no fundo do mar. Ele perdoa e esquece, aleluia. Sararei a sua terra é a oitava verdade. Além de nos ouvir e perdoar, Deus ainda promete que vai curar nossa terra. Ele tratará nossas feridas pessoais. Ele restaurará o seu povo. Ele abençoará a terra por causa do seu povo que se volta para ele. Isto é avivamento espiritual. Deus se voltando para o seu povo. Povo de Deus se voltando para ele. Em humilhação, arrependimento, confissão e busca. Ele ouve, perdoa, restaura, regenera, transforma, faz tudo novo e experimentamos um verdadeiro avivamento espiritual. Aleluia. Alguns motivos de oração. Olhe para que a nação brasileira se humilhe e reconheça que precisa do perdão, se volte para Deus. Peça ao Espírito Santo que provoque no povo brasileiro um desejo de voltar para Deus. Peça a Deus que cure a nossa nação. Estamos enfermos espiritualmente. Somente Deus poderá sarar a nossa terra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor em favor da nossa nação, da nação brasileira, para que o povo da nação brasileira se humilhe e volte-se para Deus, clamando por perdão e misericórdia. Clamamos, Senhor, para que verdadeiramente o Senhor gere no povo brasileiro, na nação brasileira, um desejo de voltar-se para o Senhor, de arrependimento, confissão de pecados e a busca da presença do Senhor. Clamamos, Senhor, que o Senhor transforme a história da nação brasileira, de uma nação corrupta, de uma nação de falcatrua, para um povo fiel e obediente ao Senhor. É isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo. Se assim o Senhor permitir, mais tarde voltaremos com mais uma devocional dos nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Um grande abraço a todos.